Glória a Deus. Nós somos do time que não perde, o time de Cristo, amém? Somos toda uma família. Queridos, eu preciso ser muito objetivo aqui no recado que Deus tem para nós nessa noite. Nós estamos no mês da imersão da Visão MDA, né? E eu estava pensando que nós somos uma igreja poderosa. A característica da Igreja da Paz é que é uma igreja que tem um espírito de fé. A Igreja da Paz de Santarém começou com 3 membros e hoje tem mais de 60 mil membros. Apenas uma igreja local numa cidade, que já enviou discípulos para todos os lugares. E tudo começou com um espírito de fé. O pastor Eibe já via as multidões antes delas existirem. Então nós temos um DNA como igreja de conquista. Então quando nós falamos de Visão MDA, esse princípio é fundamental a gente entender, conhecer. Nós já ouvimos tantas coisas sobre fé, né? Mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra e nós vamos aprofundar isso, amém? Quantos têm sonhos aqui, desejos? Amém. Então o tema dessa palavra é bem sugestivo. Coloca aí o tema: acreditar é fazer acontecer. Nós temos uma igreja poderosa que faz acontecer. Por quê? Porque tem um espírito de fé. Amém, queridos? Então olha para o seu irmão e fala: você é essa pessoa que faz acontecer. Amém, glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre esse tema, sobre fé, eu lembrei de uma canção dos mais antigos aí, Valmir e etc. Gilberto Gil, ele escreveu uma canção que ele fala sobre fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma. Vocês conhecem. Mas pensando sobre essa letra, ele não passa essa certeza, né? Olha, a fé não costuma falhar. Mas não é bem verdade que de vez em quando parece que ela falha? É porque essa fé do Gilberto Gil não é a fé que nós estamos aqui falando. Nós estamos falando de uma fé sobrenatural. É uma fé que faz de fato acontecer. Essa fé é uma fé humana, é uma fé passageira, é apenas um desejo. E talvez se a sua fé falhou, talvez hoje nós vamos compartilhar algumas coisas aqui que vai te ajudar a ser uma pessoa relevante, alguém que vai fazer diferença aonde vive. Porque nós fomos criados com esse DNA, com essa fé sobrenatural. E essa fé é a mesma fé que Deus utilizou para criar o universo. Quando Deus disse: haja luz, quanto tempo você acha que demorou para existir luz? Foi muito rápido, foi milésimos de segundo. Não teve nenhuma dificuldade. Então é essa mesma fé que está sobre nós. Então essa fé não é a fé do Gilberto Gil. Essa fé é uma fé sobrenatural. Mas para que a gente possa entender essa fé, nós precisamos entender que tem 3 elementos, 3 ingredientes nesse bolo, que é fundamental para que essa fé seja uma fé poderosa, uma fé bíblica, que é muito diferente de uma fé humana. Se você for lá fora e fizer pergunta para as pessoas, você crê em Deus? Ela vai falar que crê, ela tem uma fé. Mas é uma fé muito superficial. É uma fé que tem um tempo limitado. Ela vai, mas chega uma hora que ela fala: não alcancei, então já era, vou deixar de crer. E aí ela passa a ser uma pessoa que vive sem esperança. Mas nós não, nós somos filhos de Deus. Então o mesmo DNA que havia em Adão é o mesmo DNA que havia em Jesus. Então Jesus fez muitas coisas através da mesma fé que o pai dele liberou sobre ele. Então quando as pessoas vinham sobre Jesus, ele simplesmente liberava palavras: seja curado, e as coisas aconteciam. Os textos dizem isso: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser e será atendido. Mas por que isso não acontece? Talvez é porque faltam esses 3 elementos. Você quer saber? Só se mais de 10 pessoas quiserem saber esses 3 elementos. Quem quer saber? Amém, glória a Deus. Poucas pessoas. Quem quer de fato funcionar em fé aqui, queridos? Então, escrevam aí. Esses 3 ingredientes, esses 3
elementos para que uma fé seja sobrenatural, elas estão baseadas em Hebreus 11. Então, antes de falar esses três, eu quero que você abra num texto poderoso que fala sobre fé, um texto que você conhece. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas para mim foi o apóstolo Paulo que escreveu. No capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos, e deixa aberto aí a Bíblia no capítulo 11, que nós vamos passear sobre esse texto, e nós vamos pincelar algumas coisas aqui. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que foi o universo, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pula para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o que é fé, queridos? Fé tem a ver com esse tema. Acreditar é fazer acontecer. Fé é isso, se resume basicamente nisso. Mas para que de fato você possa fazer acontecer, você precisa ter expectativa. Esse é o primeiro elemento. O que é expectativa? É um alvo, é um desejo, é uma visão, é um sonho. Eu perguntei aqui, quantos têm sonhos? A maioria que levantou as mãos. Maravilhoso. Porque há pessoas que não têm sonho, não têm expectativas. O outro elemento é o engajamento. Eu preciso me mover para que esses sonhos aconteçam. Não basta eu ter expectativa. Eu preciso me mobilizar para que isso aconteça. Mas não para por aí. Porque até aí, muitas pessoas até funcionam. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem. Porque falta o terceiro e fundamental elemento, que é a garantia de que esses sonhos vão acontecer. Então eu tenho uma expectativa, um alvo. Mas se eu não me movimentar para isso, é apenas um desejo. Talvez aqui as pessoas apenas tenham um desejo. Eu queria tanto tal coisa. Mas elas não estão se movendo, não há engajamento. Ou tem pessoas engajadas na vida, elas fazem muitas coisas para o Senhor. Elas correm, elas trabalham, mas elas não têm um alvo, elas não têm uma visão. Eu lembro do tempo das passeatas que os jovens estavam nas ruas, por conta da corrupção. E aí eu vi um repórter puxando um dos jovens do meio daquela multidão e perguntou para ele: o que você está fazendo nessa multidão? Ele falou: cara, eu não sei, está todo mundo aqui, está todo mundo quebrando, nós vamos quebrar tudo aqui. Ele nem sabia qual era o movimento. Então há pessoas que são engajadas na vida, mas elas não têm uma expectativa, um alvo, elas não sabem o porquê que elas fazem o que elas fazem. Parou para pensar? O porquê você faz o que você faz hoje? Ah, porque me mandaram fazer. Não, você precisa ter uma expectativa. Porém, eu posso ter até esse sonho, eu posso me engajar, mas se eu não tiver uma garantia de que esses sonhos vão acontecer, isso é apenas uma autoajuda. Existem pessoas que talvez você conheça, que elas são extremamente disciplinadas nos alvos que ela tem. Elas correm, elas trabalham, elas estudam, elas têm uma expectativa, elas são engajadas, mas elas não têm uma garantia de que isso vai acontecer. É a mesma coisa que você for num banco, pegar um empréstimo para comprar uma casa. Você tem um sonho de ter uma casa. Aí você chega lá para o gerente: olha, eu preciso de 300 mil reais, eu quero comprar uma boa casa, eu tenho uma visão, eu trabalho, eu vou pagar em tantas vezes. Ele: muito bem. Você acha que ele vai liberar o dinheiro só com a expectativa, só com a sua história que você vai pagar? Ele vai te perguntar: qual é a garantia que, se você não puder pagar a parcela, como que o banco vai ficar? Você tem que me garantir que esse dinheiro vai voltar para o banco. Você tem algum bem, não é assim? Tem alguma coisa no seu nome? Aí nós te emprestamos quanto você puder aí. Mas caso você não pague, eu tenho uma garantia que o banco não vai ficar em falta.
Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, queridos. Às vezes nós estamos lá desejosos de tantas coisas, estamos nos movendo, mas nós não temos uma garantia. Porém, quando esses três elementos estão juntos, aí algo acontece no mundo sobrenatural. No mundo espiritual algo acontece. E aí nós chamamos isso de uma fé bíblica. E isso tudo está baseado nesses textos. A fé é uma certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Ela é a convicção de fatos. Eu tenho uma expectativa, eu me movo para isso. E a garantia é a própria palavra de Deus. O que me garante que os meus sonhos vão acontecer? Deus e a sua palavra. Olha o que diz aqui no versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que não são visíveis. Então, o que nós não vemos? Fé é isso. Algo que a gente não vê. É complicado explicar algo que a gente não vê. O que nós não vemos? Nós não vemos Deus. Nós não vemos a palavra criativa de Deus. E eu fiquei lembrando sobre o Pedro Pedreira. Quem conhece ele? Um personagem da escolinha do professor Raimundo. Existem pessoas que têm esse estilo de vida. É aquele cara que chega ao professor: o senhor tem uma gravação da voz de Deus dizendo, haja luz? Não. O senhor tem um pedacinho lá do barro que ele formou o homem? Não tenho. Então não me venha com churumelas. Tem gente que é assim: eu só acredito vendo. Mas fé é exatamente o contrário, queridos. Porque o texto diz que o universo foi criado pela palavra de Deus, e Ele é a minha garantia. Então essa fé funciona. Mesmo que eu não veja, eu creio que o universo e todas as coisas foi formado por um Deus que é poderoso. E esse Deus, Ele está liberando essa palavra para nós. E Ele deseja realizar muitas coisas, mas nós nos movemos apenas por sentimentos e desejos. Deus não se move por sentimentos, Ele se move por fé, queridos. Nesse exato momento há muitas pessoas chorando lá na África, querendo que a vida deles mudem, mas não há fé, apenas um desejo que as coisas mudem. E por isso que muitas vezes a nossa vida não muda, por isso que muitas vezes nós nos esforçamos e as coisas não fazem acontecer, porque nós não temos uma garantia de que aquilo que nós fazemos vem do Senhor. Quando nós temos uma garantia, queridos, quando nós temos um sonho que vem de Deus, esse sonho nos impulsiona a fazer isso. Não tem como eu recuar diante daquilo que o Senhor está colocando. E aí vem uma certeza de que aquilo vai dar certo, não porque eu sou bom, mas porque Deus disse que daria certo. Amém? E nós vamos ver aqui um texto, exatamente aí em Hebreus, para a gente entender versículo 11, que fala de Abraão. Lembra de Abraão, que ele saiu da casa dele? Por quê? Porque Deus falou, ó, sai da tua parentela. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma expectativa e um engajamento. Ele foi. Ele tinha certeza de que Deus o chamou. Ele não simplesmente saiu andando. Eu vou ser pai de multidões. Eu decido ser o pai da fé. Não, ele teve uma palavra de Deus. E aqui no versículo 11, que é o livro, o texto que fala sobre os heróis da fé, fala assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha o que ela está dizendo. Pela fé, tanto Abraão, que era velhinho, e Sara, que era estéril, eles tiveram um sonho no coração deles. Esse sonho foi plantado por Deus. Deus falou, eu vou te dar um filho. Mas as circunstâncias eram totalmente contrárias. Porque ele olhava para ele e falava, Senhor, eu estou velhinho. Para piorar, a minha velhinha, além de velhinha, é estéril. Mas queridos, se Deus liberou a palavra, aquilo vai acontecer.
E com base nessa garantia, o texto diz, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ele falou, olha Deus, olhando para as minhas circunstâncias, parece que isso não vai acontecer, não é possível. Mas se o Senhor está dizendo, nós cremos. E aí eles se enganjaram, eles não ficaram parados. Engravida aí, Deus. Vai, engravidou? Não? Faz, Senhor. O que vocês acham que eles fizeram, queridos? Exatamente isso aí. Se Deus falou, bora lá, velhinha. Vamos tentar. Se Deus falou, vamos lá. Eles creram naquilo. E o que aconteceu, queridos? A mulher não engravidou? O milagre aconteceu? Por que aconteceu? Porque ele tinha esses 3 elementos. Ele tinha uma visão, ele se moveu para aquilo, mas ele tinha uma garantia de que aquilo daria certo. E deu certo, apesar das circunstâncias. Então, muitas vezes, nós nos movemos pelas circunstâncias. O Senhor está dizendo, não, você precisa se mover pela minha palavra. E aí, muitos sonhos não dão certo, porque nós não temos uma palavra de Deus. E na minha vida foi assim, muitas das coisas que davam errado, eu falei, Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando com tanta garra, mas não acontece. É porque não tem uma palavra. Esse sonho é teu, não é meu. Então, eu não sou responsável por sonhos que eu não gero. Eu só sou responsável por sonhos que eu gerei. E aí, queridos, quando você tem uma palavra, pode vir a dificuldade que vier. Você pode olhar para as circunstâncias e falar, olha, vai ser difícil ser uma igreja relevante em São Vicente, na cidade abandonada. Mas de repente o Espírito Santo fala, olha, ela não é abandonada, ela é muito amada. Comecem a se movimentar. Tenham expectativa de crescimento. Aí de repente o Espírito Santo coloca um desejo no nosso coração, no coração do nosso pastor, de reformar o nosso prédio. Isso é uma comunicação no mundo físico, mas aponta para o mundo espiritual. De que nós cremos que o Senhor está conosco. De que essa cidade não é abandonada e nós estamos nos movimentando para isso. Amém, queridos? Então nós temos uma visão. Nós vemos aqui a visão do nosso prédio. Nós estamos nos engajando, todos aqui semeando as suas ofertas, amém? E isso vai dar certo. Qual é a garantia? Nós temos uma palavra. Você pegou o envelope lá? Tem uma palavra lá. Isaías 62, versículo. Você leu o envelope, queridos? Lá está dizendo algo poderoso. Olha, eu amo essa cidade. O meu prazer está nela. Só que essa cidade não vai mudar se eu e você não vivemos por fé. E crer que o Senhor ama essa cidade, então nós vamos nos movimentar. E nós temos uma palavra. Então, a nossa reforma já deu certo. Amém, queridos? Mas essa reforma é apenas algo externo de algo interno que o Senhor está realizando dentro de nós. As pessoas vão vir aqui olhar o prédio e vão ficar impactadas. Mas elas precisam entrar aqui e olhar para a gente e ver que povo é esse. O prédio é bonito, mas essa igreja aqui, um povo de fé. Um povo guerreiro, um povo ousado, um povo alegre, vibrante. Mas nessa cidade, nós vamos transformar a realidade dessa cidade. Por quê? Porque Deus disse que nós vamos fazer. Nós temos uma palavra, queridos. E você precisa se enganjar, fazer parte disso. Então olha para o seu irmão, olha, faça parte dessa restauração. Deus já te deu uma palavra, Ele já te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele. Foi Deus que te escolheu. Então seja alguém relevante. Para você ser alguém relevante, você precisa de fé sobrenatural. Amém, queridos? Eu lembro de Pedro, para exemplificar essa questão da palavra. Jesus despediu os apóstolos, falou, vai indo na frente aí com o barquinho que depois eu vou. E aí ele ficou lá conversando com a multidão, ficou tarde e os barquinhos todos sumiram, acho que não tinha barquinho para Jesus, aí ele olhou e falou, poxa, eu preciso encontrar os meus discípulos, o que eu vou fazer? Eu vou andar sobre o mar. Ele simplesmente foi surfar as ondas e foi encontrar os discípulos. Aí, no meio da noite, um homem com vestes voando, o vento, Pedro assustou e gritou, é um fantasma. Aí acho que Jesus olhou para trás e falou, meu Deus, será que esses aí são os meus discípulos mesmo? Fantasma onde, Pedro? Quando foi que eu te ensinei sobre fantasma? Quem é? Sou eu, Jesus. Se tu és Jesus, permita que eu vá até você. Olha só, ele entendia que se o Senhor Jesus liberasse uma palavra, ele ia andar sobre o mar.
Ele não simplesmente saiu pisando. Aí Jesus falou o que para ele? Venha. Aí o que ele fez? Ele foi. Ele andou ou não andou sobre o mar? Todo mundo fala que ele afundou, né? Ah, mas ele afundou. Mas, queridos, até hoje está registrado o único homem, depois de Jesus, que andou sobre o mar. Eu vi um dia lá na internet um cara andando sobre a piscina assim, mas era fajuta, tinha um acrílico lá na piscina. Eu falei, o cara está andando sobre a piscina. Não era armado. Mas, tirando Jesus, Pedro foi o único cara que andou. Mas qual foi o segredo? Jesus liberou uma palavra. Mas aí a gente vai para João 21, a gente vê, quando Jesus morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi atrás dos discípulos que estavam desanimados, eles estavam fazendo o quê? Pescando. E aí ele olhou e falou, tá sem peixe aí? Tem pão aí? Eu tenho aqui. Aí João olhou lá do mar e falou, é Jesus. Aí Pedro imediatamente fez o quê? Saltou no mar e saiu nadando. E foi encontrar Jesus. Eu pergunto, por que ele não andou sobre o mar de novo? Por quê, queridos? Porque não tinha uma palavra de Jesus. Quem já fez o teste de andar sobre o mar aqui? Você andou? Porque você não tinha uma palavra e nem um propósito. Agora eu tenho certeza, queridos, se vocês tiverem um propósito e Deus liberar uma palavra, nós vamos andar sobre o mar. Então o que eu aprendo aqui? Nós só podemos andar sobre os mares da nossa vida se Deus liberar uma palavra. Não é quem quer andar, é só para quem tem uma palavra. Então o Senhor está liberando uma palavra. Olha, qual é o mar da tua vida que está difícil de você andar? Receba essa palavra, você vai andar sobre o mar. Aí compete a você sair do barquinho e pisar. Mas muitas vezes a gente faz como os apóstolos, ficaram só assistindo a cena. Vai lá tu lá. Aí quando ele afundou, tá vendo? Te falei. Aí Jesus vai pegar ele pelos cabelos assim, filho, faltou fé, vamos lá. Bota ele no barquinho. Mas eu acho que Jesus falou, Pedro, você afundou, mas eu gostei da tua atitude de fé. Porque eles aqui não tiveram nem o privilégio de se molhar, nem de tentar. Então o Senhor está liberando palavra aqui nessa noite, mas a gente fala, será que eu vou passar por esse mar? Aí o Senhor, dá um passo de fé. Se você receber uma palavra diante de um sonho, um desejo, queridos, pode dar o passo de fé, que você não vai afundar. Agora, se você não tem uma palavra de Deus, querido, olha, se prepara para nadar, porque você pode morrer afogado se você não souber nadar ou não tiver uma boinha. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas relevantes, pessoas de fé, como esses heróis aqui. Outro exemplo é Moisés. Lá no versículo 24, fala assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele tinha uma expectativa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Vocês leram isso aí? Ele via aquilo que é invisível. Quem anda por fé bíblica, vê antes de todas as coisas, vê antes das pessoas. As pessoas não estão vendo nada, mas nós estamos vendo aquilo que é invisível. E isso é uma fé bíblica. Você vê Moisés aqui com o privilégio de ser um príncipe do Egito. Ele falou, eu abro mão de toda essa vida que não tem a ver com o meu propósito de vida, para viver o propósito de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Deus escolheu ele. Ele falou, Moisés, eu tenho um plano maior para você. Você nasceu para resgatar o povo do Egito. Foi por isso que você nasceu no Egito e ficou 40 anos lá. E depois você ficou 40 anos no deserto. Eu precisava que você conhecesse muito o Egito. E eu precisava que você conhecesse 40 anos o deserto. Porque você vai voltar para o Egito, vai tirar o povo e vai conduzir esse povo por esse deserto. Essa é a sua missão. E aí, como todos nós, ele colocou as desculpas dele. Eu sou gago, eu sou velho, como é que eu vou voltar lá? Eu matei o egípcio lá, não tem jeito. E se perguntarem quem está me enviando, o que eu vou dizer? Ele disse assim, diga que o eu sou te enviou. Eu só tenho um cajado, esse cajado aí é tudo de bom. Com
com esse cajado aí, eu e você, pela fé, nós vamos arrasar o Egito. Bora, Moisés. E Moisés foi. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. E, queridos, e de todos os homens da Bíblia, Moisés foi considerado amigo de Deus, falou face a face com Deus. E fez milagres assim sobrenaturais. Tudo isso por uma fé bíblica que está sobre nós. Você pode dizer isso para o seu irmão? Ó, essa fé que estava sobre Moisés está sobre você. Amém, queridos? Então nós vamos fazer coisas sobrenaturais. Então nós vamos buscar entender. Eu tenho um sonho, eu estou me mobilizando, mas agora eu preciso de uma palavra. E como eu vou obter essa palavra? Como eu vou saber que o que eu estou fazendo é algo do Senhor? Aí nós, como igreja, nós enfatizamos algo que é mais precioso da Igreja da Paz, que é o TSD, o tempo sozinho com Deus. É esse ambiente de oração, onde nós estamos nos relacionando com o Senhor, e aí a gente discerne o nosso coração, os nossos desejos, dos desejos do Senhor. Não há outro lugar para você descobrir se o que você está fazendo é do Senhor. Porque às vezes a gente busca as pessoas. Você acha que isso aqui é de Deus? Não, e todas as coisas são de Deus. Mas talvez não seja para você fazer. Mas como você vai saber? Deus que te criou, Ele sabe. Que tal falar com Ele? Então esses homens, eles descobriram o destino da vida deles porque eles se relacionavam com o Senhor. Amém, queridos? Eles tinham intimidade com Deus. Essa fé, ela precisa nos levar a esse lugar. Esse lugar que nós cantamos aqui, né? Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. É esse lugar que Deus quer compartilhar os sonhos dele, que é muito maior. E aí eu, lendo o texto, e eu pulei de propósito, os dois primeiros heróis de Hebreus 11, começa com Abel e Enoque. E aí quando a gente fala de uma galeria de heróis da fé, a gente imagina, pô, o que esses caras fizeram? E aí, essa regrinha de expectativa, engajamento, garantia, não se encaixou com esses caras. Eu falei, por que Deus eles estão aqui? Se basicamente Abel foi alguém que ofereceu algo ao Senhor e morreu, e Enoque era alguém que simplesmente andava com o Senhor, e Deus olhou e falou, sai da terra, vem para cá. Bluf, foi transladado. Por que ele é o herói da fé? Por quê, queridos? Eu não sei. Mas eu fiquei pensando, é porque as expectativas dele não estavam em nada dessa terra. A expectativa desses caras estava no Senhor. Enoque chegou num ponto de relacionamento com o Senhor que ele não queria mais nada a não ser o Senhor. E nós precisamos buscar isso, queridos. Chegar nesse nível de intimidade com o Senhor, onde a gente já não deseja mais nada. A gente tem sonhos, amém, glória a Deus, mas isso não é mais a nossa prioridade. A nossa prioridade é se relacionar com o Senhor, é estar com o Senhor. Mas e aí, Ricardo, eu vou ficar só me relacionando com o Senhor? Não. Eu descobri que no Salmo 25:14 diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. Quando Deus vê alguém que tem uma fé sobrenatural para entrar na intimidade dele, ele começa a compartilhar dos sonhos que ele tem com os nossos corações. Nós cantamos aqui que eu vou me esvaziar. Eu achei isso maravilhoso. Eu creio que nessa noite o Senhor está nos chamando para esse lugar, para que Ele possa nos esvaziar de sonhos que não nasceu no coração dele. Para que de fato Ele possa nos ter completamente. E isso é uma característica de um herói. Eles amavam o Senhor acima de todas as coisas. Abraão queria tanto um filho e de repente Deus fala, me dá esse filho. E ele falou, eu abro mão desse filho porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então o Senhor está nos chamando para esse lugar de
trocar, de alinhar o nosso coração com o coração dele. E aí, queridos, de fato as coisas vão acontecer. E aí eu entendi aquele Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas e busca conhecer o Senhor começa a esvaziar e fala: isso aqui não é meu, isso aqui eu não plantei, agora receba os meus sonhos. E o texto de Jeremias diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Queridos, Deus tem sonhos maravilhosos para cada um de nós aqui. E Ele quer compartilhar isso. Ele quer liberar isso, porque Ele quer fazer algo nessa terra. E Ele conta com você. Mas se nós ficarmos competindo com o Senhor, com os nossos sonhos, e aí existe uma grande diferença entre eu ter uma visão e falar: Deus, abençoa a minha visão, e chegar e falar: Deus, eu não tenho mais visão nenhuma. Eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu lá no Salmo 139. Davi diz: todos os dias da minha vida foram escritos quando nenhum deles existia. Então nós precisamos, como homens e mulheres relevantes na cidade, buscar entender o que o Senhor escreveu a respeito da minha vida. Parou para pensar? Isso muda totalmente o quadro. E aí eu não passo mais buscar o Senhor e ter uma fé para conquistar coisas. Eu passo a conquistar o coração do Senhor. E Jesus falou: olha, priorize o reino. Deus tem um sonho, chama reino. Então priorizem o reino, coloquem ele em primeiro lugar. E aí todas as outras coisas Ele vai acrescentando. Agrada-te do Senhor. E aí eu entendi o texto lá de Hebreus 6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar o Senhor? Então você precisa de ter uma fé bíblica. E essa fé bíblica, ela te leva a conhecer o Senhor. E aí quando você conhece o Senhor, Ele começa a tratar esse teu coração. E começa a alinhar: olha, você tem bons sonhos, mas eu tenho sonhos melhores. Ah, Senhor, mas isso aqui é tão legal. Não, mas eu quero te levar para um nível maior. Deus, quando pede algo, queridos, Ele não quer aquele algo. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Ele não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Ele falou: Abraão, eu cumpri minha promessa, mas eu quero te levar a um nível maior. Você vai ser o pai da fé, e agora é a sua última prova de fé. E ele foi fiel, ele falou: olha, o Senhor me deu essa visão, eu me engajei muito para isso, e eu tenho uma garantia que o Senhor disse que eu seria pai de multidões. Eu vou sacrificar esse Isaac. Deus falou: então sobe lá no monte e quero ver que você vai provar mesmo se você me ama. E ele foi cheio de expectativa, e ele preparou, colocou o filho dele lá. E aí, quando ele ia decepar, Deus falou: para, o anjo foi lá, falou: não precisa, põe aí, eu já vi que realmente você é um homem de fé, você me ama acima de todas as coisas. Agora em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você olhar a galeria de heróis da fé, queridos, eles viviam por algo maior. Eles não viviam limitados às coisas dessa vida. E tem um texto aqui que é muito forte, 1 Coríntios 15, 19. Paulo fala assim, ó: se a nossa esperança em Cristo, prestem atenção, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu fiquei: uau. Então o Senhor falou: olha, eu quero que você viva por algo eterno. Eu quero que você desgaste a sua vida por algo que realmente importa, que são pessoas, vidas. O meu reino é constituído de pessoas, e você é minha igreja para manifestar a minha glória, e essa fé é para atrair a minha presença, para que milagres, sinais, portas se abram, mas principalmente para que a vida de Deus se manifeste em cada coração da terra, e eles entendam que eles foram criados com um propósito maior, e toda a terra vai ser cheia da minha glória. E esses homens que a Bíblia diz que não eram dignos de pisar na terra, está aqui nessa galeria de Hebreus 11. Só que eu creio que essa história aqui não terminou. Deus está esperando mais heróis e heroínas de fé. Onde estão os heróis? Você pode levantar sua mão e falar: sou eu, eis-me aqui.
eu quero ser isso. Mas será que eu vou ser alguém relevante? Vai, porque existe uma promessa. O Senhor pagou um alto preço. E o texto diz que Jesus morreu por quem? Por todas as pessoas do universo. Por aquele mendigo, por aquela prostituta que você olha e fala, tadinho dela. Deus falou, eu tenho um propósito para a vida daquela pessoa. E você é responsável por isso. Então, viva uma fé sobrenatural. Porque exercitar a fé apenas para as coisas materiais é muito pouco, queridos. Um dia isso tudo vai ficar aqui. Mas aí Deus falou, essa pessoa aqui eu criei ela para ser eterna e ela vai para o inferno. E a responsabilidade é sua. É nossa responsabilidade mudar a história dessa cidade. Como vamos fazer isso? Com a fé que vence o mundo. Nós temos a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Uma palavrinha pequenininha, mas que muda tudo, queridos. E hoje você está entendendo por que às vezes falha. Talvez é porque você tem uma expectativa, você se movimenta, mas não tem uma palavra. Mas nessa noite o Senhor está te dando uma palavra. Olha, eu tenho algo maior, algo mais relevante para a sua vida. E queridos, não há nada melhor do que viver a vida que o Senhor planejou para nós. Somente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é que nós experimentamos o que Paulo fala. Olha, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas tem sacrifício. O texto começa, ofereçam-se como um sacrifício vivo. Nós precisamos entender que o Evangelho é um chamado para perder, para carregar uma cruz, mas é para Cristo se manifestar em nós. E Jesus disse, olha, para os apóstolos, e essa palavra é para nós, olha, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer o que eu fiz e ainda obras maiores, porque é a mesma fé que Deus criou o mundo, é a mesma fé que Jesus depositou sobre os apóstolos, e eles cumpriram o propósito dele, na época dele, só que Deus é um Deus de gerações, e nós estamos aqui, nessa época, nesse tempo. Então eu queria concluir essa mensagem, fazendo algumas perguntas para a gente refletir, porque nós precisamos sair daqui diferente. Então as perguntas, ela faz a gente pensar. O que você está fazendo para que o que você deseja se torne realidade? Você tem se mobilizado a cumprir aquilo que o Senhor já te mostrou? Ou você nem sabe qual é o seu propósito de vida? Quais são as suas expectativas em Deus? Você tem sonhos? Esses sonhos estão alinhados com o coração de Deus? Outra pergunta, o que te faz levantar todos os dias? Será que é só para trabalhar, vir para a igreja, ir para a célula, comer o bolo de chocolate, vir no domingo, dar oferta, ir para o trabalho e a vida? Tem algo maior que te faz levantar dessa cama, queridos. É o reino de Deus, é a vontade de Deus. São os sonhos de Deus que o Senhor quer cumprir na sua e na minha vida. Então Deus, Ele acredita em nós. Nós não somos daqueles que desistem, amém, queridos? Mas é bem verdade que na caminhada muitos se frustraram e desistiram. Porque elas fizeram tantos esforço, mas elas não sabiam que elas estavam se esforçando para a coisa errada. E eu vi uma frase que me impactou. O pior fracasso de um homem é ser um sucesso na área errada. Já pensou você chegar no céu e falar, olha, você foi um sucesso na terra, mas eu não te criei para isso. Mas Senhor... Então, queridos, vale a pena buscar o Espírito Santo e falar, Senhor, eu quero viver os teus sonhos. E eu quero essa fé sobrenatural para mudar a minha realidade. Aonde eu vivo precisa ser transformado. E vai ser transformado. Porque fé é acreditar, é fazer acontecer. O Senhor já liberou sobre você. Ele já te escolheu, Ele já te deu um dom. Ele tem te mostrado um caminho. Ele quer que você persevere, queridos. E quando você tem uma palavra, isso te ajuda a passar nos momentos de deserto, de vales. E eu lembro que eu passei por alguns vales na minha vida. E o que me fez permanecer crendo e estar onde eu estou hoje, queridos,
Foi uma palavra liberada sobre a minha vida, dos meus pais. E depois foi uma palavra que o Senhor liberou diretamente para a minha vida. Olha, eu te escolhi para algo sobrenatural desde o ventre da sua mãe. E eu me agarrei a essa palavra. Falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para morrer? Não, isso faz parte de um processo. Permaneça, não desista. Então, se tem alguém aqui que entrou nessa noite, está pensando em desistir, o Senhor está dizendo, olha, não desista. Permaneça. Mas viva com propósito. Faça a diferença onde você vive. O Senhor está contigo. Tudo que você precisa, Ele já liberou sobre a sua vida. Deus é o Deus do impossível. Mas o possível é você e eu que temos que fazer. Então nós precisamos ampliar nossa visão e entender que os campos já estão brancos. Jesus falou, olha, vocês falam que é daqui a 4 meses. Não é. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Mas vocês ainda não enxergaram. E o Senhor quer que a gente comece a ver o invisível. E a fé, ela antecipa o milagre. A fé, ela antecipa a festa. Quem vive em fé bíblica, ele celebra antes de acontecer, queridos. Amém? Então, o que você tem feito com os anos de vida que o Senhor tem te dado? Se você está respirando, quem está respirando aí? Então, se você está respirando, é porque Deus ainda acredita em você e tem um plano e um propósito na sua vida. E Ele está alinhando isso. Então, uma igreja relevante, uma igreja que tem uma visão clara, como nós temos, MDA, não é apenas uma sigla. Isso é uma visão que vem do coração de Deus. São pessoas que foram transformadas pela palavra, por esse evangelho. Elas pegam os textos e encarnam os textos. Eles vivem aquilo. Nós somos as testemunhas de Cristo. Homens e mulheres que fariam coisas extraordinárias. Lembre-se que Pedro, na primeira ministração, 3.000 pessoas se converteram. A sombra de Pedro curava. A de Jesus não está registrado que curava. Pedro, no seu início de fé, de caminhada, já fez obras muito maiores que Jesus fez. Agora imagine eu e você, queridos. Se o evangelho é um progresso, é progressivo, se a igreja começou daquele jeito, era para nós estarmos muito além dos apóstolos. E o que está faltando? Posicionamento. Então, se você entendeu essa mensagem, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa nos mostrar quais os sonhos que eu estou vivendo que não foram sonhos de Deus. E se talvez essa é a noite que você vai ter que renunciar, querido, faça isso, porque Deus tem o melhor. Faça a sua vida valer a pena, queridos. Salomão, ele disse, olha, tudo nesse mundo é vaidade. Sabe o que significa vaidade? Bolha de sabão. Sabe o que é uma bolha de sabão? Algo muito brilhante, maravilhoso, lindo, mas tem pouca duração. Tudo é vaidade. A essência da vida é guardar os mandamentos, é viver. E o Senhor Jesus disse, olha, eu vos escolhi e eu vos envio a todas as nações. Vão, façam discípulos de todas as nações. Eu estarei com vocês. Por isso vai dar certo. Por isso o seu discípulo vai crescer, sua célula vai se multiplicar, você vai prosperar, porque Jesus vai estar com você. E tem mais de 8.000 promessas na palavra, e ela se diz respeito a você. O Senhor está querendo que você se posicione. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. E tudo aquilo que estiver alinhado, o texto diz, pedireis o que quiseres e será concedido. Mas você precisa ser corajoso e corajosa para entregar para o Senhor aquilo que Ele não gerou. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Ele está engravidando o nosso coração, queridos. Ele está gerando sonhos que estavam escritos a respeito da sua vida. Enquanto cantamos isso, permita que o Espírito Santo faça isso no seu coração. Não
compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer, vai valer, vai valer. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Se você chegou aqui com a fé em frangalhos, uma fé enfraquecida pelas frustrações da vida, o Senhor quer te renovar nessa noite. Então vem aqui rapidamente e diga para o Espírito Santo: Senhor, eu quero que a minha vida realmente possa valer a pena. Eu preciso viver os teus sonhos, eu quero viver os teus sonhos, mas eu não consigo. Então eu entrego meu coração diante do teu altar e venha fortalecer a minha fé para que eu possa de fato ser alguém relevante nessa cidade, Deus. Espírito Santo de Deus, venha fortalecer os meus irmãos aqui, ó Deus. Nós queremos chegar no último dia da nossa vida e olhar para trás e dizer: valeu a pena. Eu gastei o meu tempo, a minha energia para o reino de Deus, para os sonhos de Deus, para servir pessoas. Eu não vivi para mim mesmo, eu não vivi lutando por os meus próprios sonhos. Eu vivi os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus são melhores e maiores. Aleluia. E o mais interessante é que o Senhor, Ele patrocina os sonhos que Ele gerou, queridos. Tudo aquilo que Ele disse que vai acontecer na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E o Senhor nessa noite está te liberando uma fé sobrenatural, a fé de Abraão, a fé de alguém que vive por um propósito maior, a fé de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Entrega o teu Isaac nessa noite, para que o Senhor libere uma palavra. Você vai ser pai de multidões, você vai ser mãe de multidões. Eu tenho algo muito maior. Seja fortalecido nessa noite. Todo desânimo, toda canseira, toda tristeza, toda dificuldade, você vai romper em fé, queridos. Nada vai te parar. Você nasceu para ser alguém relevante. O Senhor te deu autoridade e poder para conquistar nações. Por isso que o texto diz: pede-me as nações e eu te darei como herança. Nações fala de pessoas, mas muitas vezes a nossa fé está muito pequena. Nós não acreditamos que é possível andar sobre os mares. E o Senhor está dizendo: você vai andar sobre os mares. Se você não passar por cima, o mar vai se abrir, mas você vai passar, porque essa fé é sobrenatural. Ô Espírito Santo de Deus, venha nessa noite no nome de Jesus
encher cada coração aqui, ó Deus. Olha para nós, Senhor. Olha para essa igreja aqui em São Vicente. Nós queremos ser sim relevantes. Nós queremos viver por algo maior. E eu sei que o Senhor ama essa cidade. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós somos a igreja do Deus vivo. E nessa fé sobrenatural nós vamos romper os limites. Nós vamos ultrapassar as dificuldades. Todo o passado está na cruz. Então apaga agora, Pai. Que nós possamos esquecer das coisas que para trás ficam. E nós possamos avançar para aquelas que estão diante de nós. E prosseguir para o alvo. Nós temos uma expectativa. E o Espírito Santo está nos mobilizando. Nós estamos engajados nessa missão. E nós temos uma garantia de que já deu certo. Porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Então nós te agradecemos, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai. Oh, agradeça ao Senhor.